Você já parou para observar a importância que o verbo tem na nossa gramática? O verbo na gramática ele tem uma importância muito grande. Ele é um instrumento forte na comunicação. Aliás, não existe oração sem sujeito, né? Assim, não existe oração sem sujeito, mas não existe oração sem verbo. Existe oração sem sujeito, mas sem verbo não. Sujeito simples, sujeito composto, sujeito determinado, né? Aquilo que a gente viu lá na quinta série. Mas a verdade é que o verbo ele é o termo essencial da oração. Isso para a nossa gramática. Para a nossa realidade, para a nossa oração, a nossa conversa com Deus, o verbo também é essencial. Porque enquanto lá na gramática o verbo exprime fenômeno da natureza, ação ou estado, interessante, é muito curioso, são 3 situações para o verbo na gramática. E o nosso Deus é um Deus trino, é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E o verbo expressa a Trindade, que é o verbo Jesus. E aí nós vamos lá para a carta, o Evangelho de João, nós vamos ver, né, que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Sem ele, nada que foi feito se fez, ou seja, não aconteceria nenhuma ação sem o verbo da vida, que é Jesus Cristo. Então, nós vamos observar aqui o abecedário da graça, digo eu, né? Por minha conta e risco eu coloco esse título, mas para que você possa fixar, para que você possa sair daqui com esta mensagem guardada no seu coração, nós deveríamos ter decor esses 3 versículos das Sagradas Escrituras, para que nós não nos esquecêssemos jamais da soberania e do favor de Deus nas nossas vidas. Porque nós fazemos as nossas orações, nós comunicamos com o Senhor, mas muitas vezes nós não confiamos naquilo que é o elo da nossa oração com Deus, da nossa conversa com Deus. O que é curioso, eu já pude observar em vários lugares, até mesmo aqui na igreja, alguns irmãos que fazem as suas orações e eu fico esperando a oração ser finalizada com o nome de Jesus. Ele disse: tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. Então, o texto de Timóteo, no capítulo 2, versículo 5, diz: porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ele é o nosso mediador. Lá em Hebreus capítulo 7, versículo 25, diz que nós temos um sumo sacerdote diante do Senhor, que vive sempre a interceder por nós. No Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós vamos encontrar a palavra de Deus revelando Cristo como o elo da nossa ligação para com Deus. Nós vamos encontrar Cristo como aquele que autentica, aquele que outorga as nossas orações. E eu encontro em alguns momentos, e algumas vezes, eu tenho encontrado irmãos que fazem as suas orações e não terminam em nome de Jesus. Faz uma oração até bonita, com respaldo bíblico. Pastor, mas Deus não vai ouvir uma oração dessas? Eu acredito que sim. Mas o Senhor Jesus diz para que nós devemos fazer as nossas orações em nome dEle, conversar ao Pai em nome dEle. Então é interessante que nós façamos, uma vez que o próprio Cristo pediu que nós o fizéssemos. Eu até já brinquei com a igreja, né? Você pega um cheque ouro, né? Com um limite, né? Astronômico, e aí o cheque está desaparecendo, daqui a pouco vai ficar mesmo só a moeda digital. E aí você pega um cheque, preenche o valor numérico e o valor nominal, dá para alguém, e esse alguém vai lá no banco e apresenta esse cheque para que faça a retirada daquele valor devido que está naquele cheque, sem a assinatura do correntista, né? Sem a assinatura da pessoa daquela conta, você não consegue sacar. Tem dinheiro, está lá o valor, o cheque especial, mas você não consegue sacar. Está tudo preenchido direitinho, tanto no valor numérico como por extenso.
mas você não consegue sacar. Por quê? Porque tem que ter assinatura. Né? Aliás, se você pegar um cheque só com assinatura, você pode sacar o limite que ele tiver lá. A assinatura é importante. Então, o importante não é a nossa necessidade diante de Deus. Não é o tempo que nós levamos conversando com Ele, mas é em nome de quem nós apresentamos. Jesus é o Verbo. E falando em verbo, nós temos aqui 3 verbos que nós gostaríamos de sugerir para que você guardasse esses 3 verbos no coração, que nós estamos chamando aqui do abecedário da graça, que no versículo 3, começa dizendo assim, versículo 3 e 4, do Salmo 37, versículo 3 e 4 do Salmo 37, por favor. Salmo 37, versículo 3 e 4. Abra a sua Bíblia ou acesse a sua Bíblia no seu celular, né, no seu aparelho, no seu tablet, no seu computador, onde você tiver uma Bíblia aí, acesse. Nós seremos bem sucintos na nossa fala nessa noite. Salmo 37, vou esperar todos se encontrarem. Todos encontraram? Amém? Diz assim, o versículo 3 do capítulo 37 dos Salmos: confia no Senhor e faze o bem. Ponto e vírgula. Confia no Senhor e faze o bem. A confiança não é um estado de espírito. A confiança não é um pensamento positivo. A confiança é pura e simplesmente uma atitude que você precisa tomar, independentemente do seu estado de espírito, independentemente das circunstâncias que nos cercam, sejam elas favoráveis ou não. A nós temos fé, porque confiança é fé. Independente de nós termos situações favoráveis a nós, independentemente das nossas necessidades, sejam elas quais forem, por mais carente que nós estejamos, se nós não tivermos confiança em Deus, nós não vamos desfrutar daquilo que Ele pode nos oferecer e daquilo que é a sua vontade soberana para com as nossas vidas. Então é importante que nós compreendamos esta confiança não depende da minha boa vontade. Eu estou com vontade de fazer isso, então eu vou avançar. Eu estou animado, independentemente do nosso ânimo, do nosso estado de espírito. Às vezes com medo, nós precisamos tomar atitude. Às vezes desconfiando, nós precisamos confiar. E confiar é tomar uma atitude. Moisés, pega teu filho, teu único filho, e leva ele para um lugar onde eu te mostrarei que tu vai sacrificar ele. Moisés titubeou. Peraí, como é que é esse negócio? Está meio estranho. O Senhor havia me prometido um filho numa idade avançada. Aliás, numa idade avançada eu ainda era estéril, eu não podia ter filhos. Mas agora que a idade avançou mais ainda, que o Senhor me deu esse filho, agora Ele pede esse filho, Ele retira esse filho de mim. Abraão não titubeou. Abraão foi resignadamente ao Monte Moriá. 3 dias de caminhada, dava tempo de desistir. Dava tempo de pensar e desistir. Não sei se Deus mandou ele para esse lugar com 3 dias de caminhada, exatamente para ele pensar e repensar se queria fazer ou não, mas nós não vamos encontrar Abraão titubeando na sua fé. Nós não vamos encontrar a Abraão em cima do muro. Nós vamos encontrar um Abraão que acordou cedo, almardou seu jumento, preparou tudo, colocou a lenha e foi em direção ao Monte Moriá. Ele estava feliz da vida porque iria sacrificar um filho da promessa. Além de ser um filho da promessa, um filho único que ele possuía, ele estava alegre, satisfeito? Não, com certeza não estava, mas ele tomou a atitude de ir lá. Então o Senhor Deus está dizendo aqui para nós confiarmos. A sugestão aqui, a sugestão não, porque o verbo aqui está no imperativo, a ordem aqui é para que nós confiemos no Senhor. Confia não é na nossa conta bancária, não é no nosso estado de saúde,
não é nos amigos que nós temos, é confiar no Senhor. Não é assim, a gente diz que confia em Deus quando a gente está sem dinheiro, a gente fica triste, cabisbaixo, e aí basta aparecer um dinheiro a mais no PIX, né? A gente já fica animado, já fica meio que afobado. Por que estava essa confiança? Será que estava no Senhor? Precisamos tomar muito cuidado, para que o Senhor não venha nos colocar, né, na carteira de estudante e passar uma prova para nós respondermos ela, para que nós aprendamos a confiar nele. Ele está dizendo aqui, confia no Senhor e o que mais? E faze o bem. Confiar no Senhor para me superar os desafios da minha vida. Confiar no Senhor para me alcançar os meus sonhos, os meus objetivos. Confiar no Senhor para receber uma cura, uma transformação. Para que confiar no Senhor? Para fazer o bem. Para fazer o bem. Olha só a condição que Deus estabelece para que nós confiemos nele. Pastor, e que bem é esse? São as boas obras que nós conhecemos, são os atos de solidariedade, são os atos de compaixão que nós fazemos para com as outras pessoas. Pode até ser, se esses atos de compaixão, de solidariedade estiverem revestidos em uma adoração, uma causa para com Deus, porque o maior bem que nós podemos fazer, escuta isso aqui, o maior bem que nós podemos fazer é servir ao Senhor, é fazer a vontade dele. Se você estiver servindo ao Senhor, sendo solidário com alguém, tendo compaixão de alguém, louvado seja o nome do Senhor. Mas o maior bem que nós possamos fazer nessa vida é fazer a obra do Senhor. E para fazer a obra do Senhor, precisa confiar nele. Olha que coincidência. Alguém consegue fazer a obra do Senhor sem confiar nele? Não consegue. Você pode mostrar alguns eventos religiosos, alguns grupos religiosos, fazendo aquilo que aparentemente é do Senhor, mas quando vem enfrenta uma determinada situação, não é? Aquele evento se desfaz, aquele grupo se desfaz. Por quê? O próprio Senhor Jesus fala lá em Mateus capítulo 7, versículo 24. Em verdade, vos digo que aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, assemelharam-ei a uma casa sobre a rocha, e vieram ventos e rios, e deram com ímpeto contra aquela casa, ela não caiu, porque estava firmada sobre a rocha. Mas aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E vieram ventos, rios, chuvas, e deram com ímpeto contra aquela casa, e foi grande a sua queda, porque não estava firmado sobre a rocha. Irmãos, nós podemos até fazer boas obras, a vontade de Deus, para agradar um grupo religioso, para agradar o pastor, para agradar a liderança da igreja, para você sair bonito na foto, mas isso não é obra de Deus. E a gente entende que são castelos de areia que nós estamos construindo, porque para fazer a obra do Senhor, precisa confiar nele. É impossível você fazer a obra do Senhor e não encontrar reveses. Todas as vezes que você vai fazer a obra do Senhor, você vai encontrar reveses. E pelos dias de hoje, infelizmente, nós estamos vivendo na Síria um verdadeiro massacre de cristãos lá na Síria. Infelizmente, as emissoras não estão noticiando isso. Não sei porquê, mas é algo bárbaro. Crianças estão sendo executadas. Pessoas estão sendo arrancadas dentro das suas casas e sendo executadas de maneira bárbara. Milhares de pessoas estão sendo executadas nesse exato momento, lá na Síria, e nada está sendo noticiado. Assim como semana passada, se não me falha a memória, 70 cristãos foram arrancados dentro de uma igreja e foram decapitados lá no Congo. 70 cristãos foram decapitados, tiveram suas cabeças arrancadas.
Porque se você vai fazer a obra do Senhor, se você está fazendo a obra do Senhor, prepare-se, você encontrará reveses. O simples fato de você se considerar um cristão, ou de você dizer que é cristão, a vida já vai lhe impor desafios, mas ser, estar cristão, não é tormento. Não é tormento, não é sofrimento, por incrível que pareça. Por que aqueles que nos antecederam não negaram a cruz ainda sob ameaça de fogueira, sob ameaça de feras, sob ameaça de espadas, sob ameaça de lança? Por que aqueles que nos antecederam não negaram a sua fé, não negaram a cruz? Porque Paulo diz em 2 Timóteo, me parece capítulo 4, versículo 17, ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Como que Paulo pode chamar de bom combate? Foi chamado de tagarela, foi apedrejado, quase morto, foi picado por serpente, sofreu naufrágio, prisões, e Paulo, quando termina, ele diz: combati o bom combate. A melhor coisa que nós podemos fazer nessa vida, o maior bem que nós podemos fazer nessa vida, irmãos, é servir a Deus. Confia no Senhor e faz o bem, e consequentemente, por incrível que pareça, o texto diz: habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Ou seja, você será uma pessoa próspera. Sim, prosperidade. E prosperidade, que a Bíblia Sagrada nos mostra, não é somente a abastança de bens, também, mas não é somente a abastança de bens. E aí eu faço uso de uma expressão de Augusto Cury, que ele diz nos seus livros, uma análise da inteligência de Cristo, 5 livros que eu pude ler de Augusto Cury, que diz assim: existem muitos miseráveis morando em mansões, e existem muitos milionários morando em casebres. Então nós estamos falando de pessoas que têm dinheiro, mas não são prósperos, não são felizes, não são realizados. Mas um texto da palavra está dizendo aqui para nós: confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Faça uma pesquisa. Isso aqui não é teologia da prosperidade, nem tampouco do triunfalismo, mas faça uma pesquisa. Os países mais ricos do mundo são países de base protestante. Faça essa pesquisa. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Por quê? Porque existe uma falsa alimentação, existe um falso degustar, existe um falso aproveitar da vida, um enganoso, fictício. Verdadeiramente serás alimentado. E o versículo 4 diz, o outro verbo, o primeiro verbo é confia, o outro verbo é deleita-te. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. A Bíblia Sagrada diz que no coração estão as fontes, as saídas da vida. Você deleitar-se no Senhor. Eu passando pela cidade de Teresina, eu passei na BR, e um fato muito curioso me chamou a atenção. Eu pude emparelhar do lado de um motoqueiro, e eu percebi que no meio daquele casal, era um rapaz carregando uma senhora atrás, provavelmente a esposa dele, creio eu, porque no meio deles dois tinha uma criança, uma chuva torrencial, e aquela criança estava dormindo. Deleitar-se no Senhor, meus irmãos, é exatamente isso. É você dormir em meio à tormenta. É você entender que você está entre o seu pai e a sua mãe, saber que você está seguro.
O desconforto da chuva não tira o sono daquela criança diante do conforto que os pais daquela criança ofereciam. Eu não falei para vocês, uma vez viajando com o Maílson deveria ter uns 6, 7 anos de idade dele, e eu andando com ele na época, a gente não tinha tanta cobrança dos órgãos de trânsito, já faz um bom tempo, mas já faz quase 30 anos, e eu andava com ele no tanque da moto, ele sentado no tanque da moto, e eu vinha com ele, vinha de uma cidade pequena lá perto de Teresina para a cidade de Teresina. Ele dormiu em cima do tanque da moto. E detalhe, no meio da chuva. Ele dormiu, e quando a gente anda, a gente sabe quem é motoqueiro sabe que os pingos de chuva eles acabam doendo no corpo da gente, dependendo da velocidade que você vem. Mas ele simplesmente dormiu no tanque da moto. Deleita-te no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Ele não vai conceder o que você ora, o que você apresenta em oração. Muito mais do que isso, você não vai precisar nem orar se você se deleitar no Senhor. Descanse em Deus. Deleite-te no Senhor, mas deleitar no Senhor não é cruzar o braço e não fazer aquilo que indevidamente eu preciso fazer. Porque às vezes nós fazemos a nossa parte, fazemos o nosso favor, o nosso trabalho, mas aquela preocupação, aquela euforia, não, faça o que você tem que fazer, sabendo que o que tiver que acontecer, vai acontecer segundo a vontade dele. Faça o que você tem que fazer, porque o que tiver que acontecer, vai acontecer segundo a vontade soberana dele. Deleita-te no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Você não vai precisar nem abrir a boca. Ninguém vai saber o que estava aqui no seu coração. De repente, você deleitando-se no Senhor, de repente as coisas acontecem. Como que isso aconteceu? Tenho certeza que já aconteceu com você. Coisas que a gente nem orou, de repente ganhamos, de repente recebemos. Você nem chegou a orar, só estava aquele sentimento, aquele desejo aqui no coração, e de repente acontece. Eu sei que já aconteceu com você assim. É porque é assim que o nosso Deus faz. De repente você está desejando uma coisa, mas você de repente nem vai orar por aquilo, vai esquecer aquilo, e Deus realiza exatamente aquilo que está no seu coração, porque você deleitou-se nele. É diferente daquela oração desesperada, eu quero porque quero, eu preciso porque preciso, mas o coração não está deleitado no Senhor. Tem uma necessidade, tem um roubo, mas um roubo desesperador. O coração não está deleitado no Senhor. Deleite-te no Senhor. Como eu falei, o abecedário da graça. Confia, deleita-te. A, B, C, D. Confia, deleita-te. E o último verbo é entrega. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele o fará. Quando nós levamos nossos filhos para a escola, o que é que nós fazemos? Eu ainda levo meus netos até lá na sala de aula. E a Eloá, a Eloá para variar, vou me levar lá na minha carteira, eu boto ela no braço, ela já está com 9, 10 anos. Aí eu boto ela no braço, aí subo as escadas, tem umas escadas lá que sobe, Aí boto ela lá na carteira, os coleguinhas dela, tá? Mas o pai dela para a moto na porta da escola, ela desce e entra arrastando aquela bolsa pesada, carregada de livro. Uma mala, não é bolsa, não é uma mala, bem falado. Daqui a pouco, o pai fica ligando, ei, meu filho está na sala de aula, ei, meu filho está aí, de hora em hora, fica ligando. É assim que faz? Quando o pai deixa o filho lá dentro, na porta da escola, e a criança o pai fica ligando de hora em hora, distante, preocupado se está ou não lá dentro. Liga ou não liga? Claro que não. Por quê? Porque ele entregou. Porque ele entregou. É assim que tem que ser. Ó Senhor, você não entregou?
Uma vez eu levei um tapa na cara da minha esposa. E eu queria levar mais tapas dela dessa forma. Uma situação chata que nós enfrentamos, incomodando a gente, tirando a paz e o sossego da gente. E eu aflito, conversando com ela, falei com ela sobre o assunto do carro. Ela disse: você não já orou por isso? Eu disse: já. Acabou. Acabou. Naquele momento foi como se eu tivesse tomado assim, um banho de água fria, sabe? Naquele meu euforismo. Você não já orou por isso? Acabou. De fato. Entrega teu caminho ao Senhor. Entrega. Confia nele, Alberto, novamente. E o mais? Ele fará. Então vamos lá? Salmo 37, 3, 4 e 5. Confiar, deleitar e entregar. Confiar, deleitar e entregar. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Amém? Amém. Você vai sair daqui, mas você vai estar entregue nos braços do Senhor. Não é que você não vai andar com os seus pés, não é que você não vai conduzir o seu veículo, mas você compreende. Você vai sair daqui nos braços do Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega o teu destino ao Senhor. Entrega o teu futuro ao Senhor. Entrega o teu filho ao Senhor. Verdadeiramente, entrega. E o mais, Ele fará. Vamos orar? Fique de pé. Vamos agradecer a Deus.